Fala, empreendedor! Você que é médico, dentista, fisioterapeuta, profissional da saúde, tem o consultório, tem a sua atividade do seu negócio, mas não está vendendo bem, ou seja, não está fechando novos tratamentos particulares bacanas. Tem alguma coisa errada, né? Então fica aqui que eu quero te contar quais são os 5 erros principais que você pode estar fazendo, provavelmente esteja fazendo, e que isso está dificultando as suas vendas. Eu já venho. Fala, empreendedor! Hoje, como eu falei, o nosso tema é sobre erros de venda. Então aqui no canal Consultório Empresa, eu, Plínio Tomás, estou sempre te passando conteúdo bacana para você, enfim, abrir a cabeça, pensar diferente, algumas provocações que podem te ajudar a levar seu consultório para o próximo nível. E hoje, na conversa de hoje, eu quero te contar então esses 5 elementos que dificultam a venda de clientes particulares para muita gente. E isso eu vejo ao longo dos meus mais de 20 e poucos anos em consultoria, em trabalho específico de consultoria pelo Brasil inteiro. Um desses itens, eu já quero começar chamando a atenção para ele, é quando você começa a colocar ênfase demais em coisas, equipamentos, técnicas, ou até mesmo no currículo. Tem gente que faz todo um marketing construído em cima do fato de que ele é formado na USP, formado não sei aonde, enfim, não importa, Harvard. Isso é importante apenas para 7% da população brasileira, para vocês terem uma ideia, segundo pesquisas da própria empresa nossa, da Tomás Gestão e Marketing, que a gente monitora a saúde do Brasil, você sabe disso. Então, se só 7% das pessoas realmente se impactam com isso, esse não é um bom argumento para você usar nas suas vendas. Ele pode até ser um argumento coadjuvante, mas fazer uma ênfase muito grande nesse tipo de coisa não funciona. Da mesma maneira, e aqui está o principal alerta, é quando você foca em procedimento, fica só querendo apresentar coisas, procedimentos e técnicas, e principalmente equipamento. Técnicas e equipamentos. Eu vejo muita gente, dermatologistas, por exemplo, fazem isso o tempo inteiro. Colocam a ênfase num determinado equipamento. Equipamento é que é mágico, equipamento é milagroso, equipamento transforma, equipamento é que é bom. Então, cliente, venha fazer a técnica tal do tal equipamento. Paciente, venha usar o alinhador tal, venha fazer tal coisa, porque esta coisa é mágica. Se esta coisa é que é mágica, se o equipamento é que é mágico, o que isso significa é que qualquer pessoa que usar esse equipamento mágico vai ter o mesmo resultado. Entende o que fica por trás quando muita gente começa a colocar a ênfase na coisa? E quando o resultado é sempre igual, como é que as pessoas procuram? Por preço. Então isso fica um alerta aqui. Então não faça isso, coloca ênfase na sua capacidade de transformar, na sua capacidade de gerar resultados, e se você for uma pessoa bacana, você vai fazer boas escolhas de técnicas, equipamentos, etc. Mas a ênfase não pode estar nisso. Combinado? Beleza. Outro item que faz muita gente ter dificuldade na hora de vender é não ser didático. A forma de apresentar, o passo a passo da apresentação da proposta de tratamento precisa ser didático. Acompanhando centenas de profissionais pelo Brasil no processo de venda, naquele processo, no momento de falar com o cliente, de apresentar para ele qual que é a minha proposta, eu acompanhei já diversos e percebi que eles erram muito nisto aqui. Muita gente erra. Em que aspecto? Vários, mas um deles. A pessoa começa já falando da técnica, depois ele fala de um processo cirúrgico envolvido, depois ele fala do material, fala do pós, volta para falar do material e vai virando uma grande salada na cabeça do paciente. Além de trocar a ordem das coisas, de não ser uma ordem cronológica didática, também acontece de ter uma informação, às vezes com ênfases diferentes ou muita linguagem técnica. Quando eu falo ênfase diferente, por exemplo, enfatizar demais a fase cirúrgica de um procedimento. Vamos dar o exemplo de, um implante odontológico. Muita gente enfatiza o tempo inteiro a cirurgia. Beleza, é importante, o paciente precisa estar muito bem informado da cirurgia, sem dúvida. Mas o que ele veio buscar, na verdade, não é a cirurgia. O que ele veio buscar é o resultado de mastigação e de estética que esse implante vai gerar para ele. Então, o seu discurso tem que estar prioritariamente em cima do resultado que vai ser gerado. Se uma vez que o paciente entendeu qual é o resultado, você vai dizer como é que você vai chegar àquele resultado, que tem uma etapa cirúrgica, uma etapa protética e por aí vai. Ou seja, didaticamente explicando. E não usar muita palavra técnica.
as pessoas ficam, médicos fazem muito isso também, principalmente, usam na explicação muitos termos que o paciente não entende exatamente. E você, profissional, está tão acostumado com esses termos, isso é tão óbvio para você, que você considera natural e óbvio para o paciente, mas não é. A minha sugestão, então, é sempre que você for utilizar um termo técnico, você utilize o termo técnico e em seguida você vai pensar assim, e daí? O que isso significa para o paciente? Então você vai traduzir para ele. Eu estava falando do implante, então vou voltar a falar do implante. Você vai dizer para o paciente que após o procedimento cirúrgico vai ter que ter um tempo ali para ocorrer a osteointegração. O que isso significa? Então você já explica. A osteointegração, o que é isso? É o osso se prendendo bem junto ao implante para ele ficar fixo, bem firme, para não soltar na hora que você for comer um churrasco bacana e ter liberdade para isso. Entende? Você, se for mencionar um termo técnico, você explica e adiciona o benefício, adiciona algo ligado ao resultado. Sempre trabalha assim o seu discurso. Ok, outro ponto importante, nosso terceiro ponto hoje aqui, de o que pode estar atrapalhando as suas vendas, o que atrapalha muita gente, é falar de preço antes da hora. Falar de preço antes da hora significa o seguinte, meus alunos, principalmente no método SOMAR, os da mentoria Action que a gente tem, eu falo muito isso, né? Eu falo, às vezes o cara quer ser tão afobado e ele vai falar o preço antes da hora, e falar o preço antes da hora é porque antes de falar o preço, eu preciso agregar valor, demonstrar o que eu faço, como vai ser didático, e a hora que o paciente fizer assim com a cabeça, ou seja, a hora que o paciente tiver realmente entendido o processo, o material, as fases, os riscos, tudo, você confirma com ele, mais nenhuma dúvida? Não, está tudo certo com relação ao procedimento, ao passo, como é que vai ser, se tem internação ou não, quanto tempo demora, riscos, entendeu? Entendi. Nenhuma dúvida? Não. Então tá, para fazer seu tratamento, fazer o senhor conseguir tal resultado, comer seu churrasco tranquilo, no exemplo de implante que eu estava dando, ou, enfim, poder novamente ficar com a liberdade ali com a sua família, seja o que for que você está vendendo, então você, depois que tirou todas as dúvidas dele e confirmou que não tem mais dúvida nenhuma, porque dúvida vai virar objeção, então você tira as dúvidas, você enfatiza em uma frase o benefício principal novamente, e aí sim você apresenta o preço. Então, para fazer tudo isso, para conseguir esse tal resultado, o tratamento vai lhe custar X. Ok? Tem várias formas de fazer isso, inclusive, mas o importante aqui que eu quero enfatizar, o erro fundamental, é falar de preço antes da pessoa ter agregado valor, percebido quem é você, admirado o seu consultório, desejado aquela técnica, desejado aquele modelo. Somente depois que a pessoa realmente fala, uau, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, eu estou muito afim de fazer isso, eu entendi o processo, só depois disso que ele entendeu, é que você vai poder falar de preço. Fechado? Esse é um erro muito comum que você não vai mais cometer a partir de agora. Muito bem. Quarto item dessa nossa lista. É muito importante também, um erro, muito comum. Esse erro é quando o profissional não acredita no próprio preço. Já aconteceu com você? Se você vai dar o tratamento, o preço para a pessoa e você fala, ai meu Deus, como é que eu vou falar para ele que isso aqui vai dar 20 mil reais? Ou seja o que for. Se você mesmo está pensando assim, significa que você não acredita no próprio preço. Você acha caro. E se você acha caro, existe um processo que eu não vou explicar em detalhes aqui agora, mas que a gente chama de conversa subliminar, né? Conversa de subconsciente. A conversa de subconsciente ou subliminar é quando eu não acredito naquilo que eu estou falando e meu corpo diz, de alguma maneira, com microexpressões, com gestos, para onde eu olho, se eu olho para o chão, se eu fico inquieto ou não, de alguma maneira o meu subconsciente se traduz no meu corpo. A outra pessoa conscientemente não percebe, às vezes, isso, mas o subconsciente dela percebe que tem alguma incoerência em quem está falando. Ou seja, é uma conversa entre subconsciente. O meu subconsciente revelou que tem algo errado, que o subconsciente do cliente percebeu que esse cara não está sendo confiável 100%, que tem alguma coisa errada ali. Não é consciente, não é uma coisa que você vai perceber, é algo que está lá. E aí o seu cliente tem aquela sensação de que, não sei, não sei, não bateu o santo, alguma coisa me diz, meu instinto. É conversa subliminar ou conversa
de subconsciente que está funcionando ali. Então, para evitar isso, o ponto central é que você acredite muito no seu preço. Você precisa achar e sentir que você vale muito mais do que aquilo. Eu tenho proposto um exercício para os meus mentorados, geralmente, que é o seguinte: você coloca na sua mente que você vale muito mais do que aquilo. Mais ou menos o seguinte: olha, você tem que ter o teu sentimento de que eu estou te cobrando só 20 mil reais e aproveita que eu estou calmo, estou sendo bonzinho hoje. Óbvio que você não vai falar isso, mas você entende como é que tem que estar o seu sentimento? O seu sentimento tem que estar assim: cara, eu devia cobrar uns 50 mil reais para isso. Tá, eu vou quebrar o galho dessa pessoa, vou cobrar só 20. Ah, mas vamos lá. Aí fala assim: dá para ser 18? É claro que não, cara, já estou fazendo. Você entende a mentalidade? Você não vai falar isso para o cliente, mas a sua mentalidade tem que ser assim: cara, eu estou valendo muito mais, eu vou ficar me entregando a preço de banana, entende? Enfim, quando você está seguro do seu preço, você está seguro que você vale, cara, fica muito mais tranquila a sua negociação. Eu observo muita gente que não acredita no próprio preço, não acredita no próprio valor. Não acredita. A pessoa quer ganhar mais, quer salários melhores se estiver empregado com alguém, mas não consegue cobrar mais e põe a culpa no paciente. Os pacientes não aceitam mais. Sabe, vou te explicar uma coisa. Não é que o paciente não aceita mais, é o seu subconsciente que está te dizendo esta verdade. E quando esta crença se instala em você, se transforma em uma verdade, a sua mente busca comprovação. Isso chama viés de confirmação. A sua mente busca confirmar que você tem razão na sua crença, ou seja, os pacientes não aceitam um preço maior que aquele. Só para citar o exemplo do preço, já que esse é o nosso assunto aqui. Beleza? Então o que eu quero dizer para você? Você precisa acreditar no seu potencial, acreditar no seu preço, acreditar no seu valor. Porque quando você acredita no seu valor, você facilita com que o paciente também acredite e também aceite. Se você já entra na negociação, você vai apresentar um preço que você mesmo já não acredita, você mesmo acha que é demais, você já entrou perdendo. Beleza? Quinto e último item que eu quero mencionar para você como os principais erros de venda que podem fazer você não estar vendendo bem. Esse quinto item significa insegurança. Você percebe que eu deixei esse item aqui para o final e ele está amarrado com o anterior? Insegurança. Ele tem vários aspectos e várias manifestações. Uma delas, por exemplo, a pessoa que está inseguro com relação ao procedimento, à realização dele. Então você tem que fazer uma técnica de fisioterapia, uma técnica médica, uma cirurgia, vai cuidar de um caso que é complexo para você. Você está inseguro com relação ao diagnóstico, prognóstico, com relação à terapêutica que você vai adotar, com relação a um procedimento cirúrgico. Você está inseguro. A pior coisa dessa insegurança, as piores, na verdade, as duas piores, é com relação ao diagnóstico, porque você fica inseguro com relação ao que você está fazendo dali para frente, e muitas vezes também é a insegurança com relação à realização de um procedimento que às vezes você não domina. Então, se eu não domino ainda como fazer aquele procedimento, eu vou para ele muito inseguro. Mas eu não estou me referindo aqui na execução, né? O principal ponto que eu quero mencionar não é a execução, é a venda, ou seja, é o anterior. Né? Se eu estou inseguro com relação ao diagnóstico, se eu estou inseguro com relação ao procedimento que eu vou propor, eu proponho este procedimento ou eu falo do diagnóstico com muita insegurança. E aí você lembra que eu falei da conversa de subconsciente? Pois é, de alguma maneira o seu subconsciente vai mostrar isso para a pessoa. Ela não vai sentir confiança. Um dos itens mais importantes, grava isso, escreve aí. Um dos itens mais importantes em saúde, para que as pessoas façam a adesão ao tratamento. A adesão não é só compra, é acreditar no tratamento e mergulhar de cabeça e fazer o que precisa ser feito, né? Para o paciente aderir ao tratamento, a mergulhar nele, a fazer ele, o item mais importante que ele precisa ter é segurança, sentir seguro com o que você está falando para ele. Você tem que passar segurança. Você tem que ter assertividade, você tem que ter objetividade, você fala para ele com segurança, com convicção. Quanto mais você tem essa convicção ao falar, mais ele confia nas suas palavras, nas suas propostas, nas suas terapias propostas. E isso, obviamente, então tem tudo a ver com fechar ou não o tratamento. Então, se você está propondo uma coisa para ele, falando com
titubeando, talvez, vamos ver, vou olhar, depois eu vejo. Quanto mais você está sendo inseguro, quanto mais você for inseguro ao falar, pior vai ser a sua venda. Bom, Plínio, mas tem casos que a gente realmente não sabe, que realmente vai ter um momento que a gente vai ter que pensar e que analisar. Perfeito, sei muito bem disso. Eu militei muitos anos ali com paciente, hoje eu não atuo mais com paciente, mas muitos anos fazendo isso e tive uma casuística gigante nesse sentido. Eu posso dizer para você que a questão com o paciente ali vai ser você dizer isso para ele com convicção, clareza e segurança. Olha, seu Carlos, isso aqui é o seguinte, nós vamos fazer desta maneira até aqui. Quando chegar nesse momento, nós vamos fazer uma prova terapêutica, vamos fazer um exame e nós vamos ver a resposta e dependendo da resposta vai ser isto ou isto. Você entende que é diferente? Você está afirmando, você está no controle da coisa. É diferente de falar, então, seu Carlos, aqui eu não sei muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste, a gente vai vendo. O jeito de falar pode mudar completamente a percepção que o cliente tem a seu respeito. Se você é o cara que domina ou se é um cara que é espectador da história. Tá certo? Estes 5 itens, então, servem muito para você fazer uma reflexão, pensar aquilo que funciona ou não funciona para você e a partir daí, cara, fazer um plano de ações. Pega cada item que eu mencionei aqui para você hoje, analisa quais desses erros você está cometendo mais ou não e aí você começa a consertar a partir de agora. Te ajudei? Espero que sim. Então, você já sabe, eu sei que a gente deixa para o final aqui, mas aquela história de se inscreve, clica lá no pingalinho, lá no sinalzinho, no sininho, para você receber as notificações. Você já sabe disso e isso é importante para mim, é importante para o canal. Quando muita gente está clicando, se inscrevendo e clica lá e dá o like, o canal, o YouTube, percebe que está sendo relevante e ele entrega para mais pessoas. Então é assim que você me ajuda, é assim que você contribui comigo com o canal, tá bom? Bom, tem um monte de projetos pela frente aqui que você vai ver, eu em breve venho contar para você, mas sempre segue a gente lá no Instagram, segue a gente lá no @plinio.tomaz, T-O-M-A-Z, o Tomás, não tem H e é com Z, me segue lá que sempre tem conteúdo bom. E eu tenho certeza que muita coisa que eu tenho, tanto lá quanto aqui, vai te ajudar a ir para o próximo nível. E a gente se encontra no próximo programa. Até mais.